o seu nome, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Amém? João, capítulo 11, versículo 17. Amém? Rafa, pega ali água para mim, por favor. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. João 11, 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que ele não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lençol. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por causa da sua palavra, palavra que é fiel e verdadeira. Fale conosco, Senhor, nos instrua segundo a sua vontade, para que possamos compreendê-la. Nos abençoe nesta noite, que o seu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Diga: o Senhor é bom. Nós lemos aqui uma história, e essa história tem alguns personagens. Então, estão aqui nessa história Jesus, que ressuscitou a Lázaro. Lázaro, obviamente, o morto. Então temos aqui Jesus, um personagem, um outro personagem, um cadáver, e mais 2 personagens, Marta e Maria. E além desses personagens que eu citei, outros personagens
que a Bíblia chama de judeus. Então, havia ali um grupo de pessoas que estava vivendo aquele momento, estava ali sofrendo juntamente com Marta e Maria, estavam ali chorando, né, pela morte de Lázaro, né, pessoas que estavam ali comovidas por aquele momento, e esse grupo de pessoas que estavam ali comovidas, chorando, abaladas, também viram Jesus fazer um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Mas iniciamos falando de dois personagens, Marta e Maria. Quando nós lemos o texto aqui, nós percebemos que nesse episódio, Marta, ela teve uma participação maior, né? Marta, diz o texto aqui, que Marta, ela saiu ao encontro de Jesus. Quando Jesus se aproximava, ela teve a informação de que Jesus já se aproximava, Jesus estava ainda no caminho, chegando naquela localidade. O que Marta faz? Marta sai ao encontro de Jesus. Diz o versículo 20, que ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou em casa. Então temos aqui dois personagens, Marta e Maria, um personagem que saiu ao encontro de Jesus, e outro personagem, Maria, que decidiu ficar em casa esperando Jesus chegar. Depois ela saiu ao encontro também, num segundo momento. Mas Marta e Maria aqui representam aqui dois tipos de crentes. Tem aquele crente que sai, tem aquele crente que vai, tem aquele crente que se lança, mas tem também aquele crente que é mais comedido, tem aquele crente que demora um pouco mais para sair, demora um pouco mais para se lançar. E não que esteja errado, né? Aqui o primeiro tipo de crente, que é que é representado aqui por Marta, e o segundo tipo de crente representado por Maria, nenhum dos dois estão errados. Mas o que eu quero dizer aqui, que nós observamos nesse texto, que como Marta se lançou, como Marta foi ao encontro de Jesus no primeiro momento, o que aconteceu? Ela teve uma relação maior com Jesus, ela ouviu mais de Jesus, ela aprendeu mais de Jesus. Já Maria, que se apresentou de uma forma mais tímida, em razão dessa timidez, ela teve um relacionamento, ela dialogou menos com Jesus, ela interagiu menos com Jesus nesse episódio. Então nós devemos pensar, olhar para Marta e Maria, olhar para esse episódio e pensar como nós estamos nos relacionando com Deus. Como nós estamos nos relacionando com Deus no momento do nosso milagre? Porque Marta queria um milagre. Marta queria que Jesus ressuscitasse o seu irmão Lázaro. E Maria queria a mesma coisa. Eles sabiam que Jesus era poderoso, primeiro, para impedir que Lázaro morresse. Eles sabiam que Jesus era poderoso para curar Lázaro e evitar a morte. Mas eles sabiam que elas também sabiam que Jesus era poderoso para ressuscitá-lo. Contudo, Marta foi à frente, Marta foi ao encontro de Jesus, Marta buscou a Jesus, e a consequência disso é que ela teve uma participação maior nesse milagre. E eu pergunto a você, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa esperando o seu milagre? Ou você vai ao encontro de Jesus, ainda que esse encontro seja dentro da sua casa? Não podemos aceitar a passividade espiritual. Há crentes que parecem que estão anestesiados. Há homens e mulheres de Deus que estão esperando Jesus chegar, quando poderiam ir ao encontro de. O que Deus quer de nós
é que cada um se movimente na direção dele, ao encontro dele. Não podemos ficar parados. A Bíblia fala de homens e mulheres que se movimentaram na direção de Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que existem níveis e existem comportamentos diferentes. E que se nós tivermos que escolher entre o comportamento de Marta ou o comportamento de Maria nesse episódio, nós precisamos ter o comportamento de de Marta. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Não podemos viver a passividade, não podemos viver o desânimo, não podemos viver a fraqueza. Precisamos erguer a nossa cabeça, precisamos confiar em Deus, precisamos ir ao encontro de Jesus, ainda que seja no nosso quarto, ou no banheiro, ou na sala, no seu cantinho de oração, não importa, mas nós precisamos fazer como Marta, precisamos ir ao encontro de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Maria fez? Maria não buscou, Maria não bateu a porta, mas Marta sim, Marta buscou, Marta bateu a porta. Então nós precisamos agir. A oração não é passividade, oração não é inércia, oração é ação, oração é movimento. Fale com o seu irmão que está ao seu lado, você aí no Face, no Instagram, se tiver alguém ao seu lado, fale para esse irmão, para essa irmã, fale assim: se movimente. Amém? Fale de novo: se movimente. Fale para ele: oração é ação. Amém? Fala agora para o teu irmão: siga o exemplo de Marta. Vá ao encontro de Jesus. Amém? Então nós aprendemos aqui com o exemplo de Marta. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós tentamos dar explicação para tudo. Nós temos a tendência de querer entender todas as coisas e queremos encontrar explicações para tudo. Mas há coisas em nossas vidas que nós não vamos entender. Há coisas em nossas vidas que para elas não haverá uma explicação. Afinal de contas, o que Jó fez para passar por tudo aquilo? Quando nós lemos o livro de Jó, nós sabemos o que houve, que Satanás se apresentou diante de Deus, né? E que Deus fala para ele: veja meu servo Jó, homem fiel, temente, um homem que me honra. E o que o diabo falou para Deus? Poxa, mas também desse jeito, ele tem filhos abençoados, ele tem uma família abençoada, ele é rico, tudo que ele faz prospera, mas se eu tocasse nele, ele iria murmurar. O diabo disse para Deus: se eu tocasse nele, se eu interferisse na vida dele, certamente ele iria se queixar, ele iria reclamar, certamente ele não seria essa bênção. Ele é essa bênção porque na vida dele vai tudo bem, muito bem, obrigado. Mas enquanto o diabo o acusava diante de Deus, Jó sabia o que estava acontecendo? Daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E Jó adoece. E Jó é acometido por enfermidades terríveis. Diz a Bíblia que Jó se coçava com um casco de telhas. Jó cheirava mal. Jó estava morrendo. Jó estava ferido por uma enfermidade mortal. Jó perdeu seus bens, perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu seus filhos. Jó estava sofrendo, mas Jó não compreendia o que estava acontecendo. Ele não compreendia a dimensão do contexto em que ele estava envolvido. Mas diz a Bíblia que ele se lamentava e sofria como qualquer ser humano,
mas ele não amaldiçoou ao Deus que permitiu que por tudo aquilo ele passasse, a ponto da sua mulher dizer: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, desiste, você está sofrendo muito. A mulher de Jó talvez tenha falado isso, e nós falamos mal da mulher de Jó, mas talvez ela tenha falado isso porque estava vendo o seu esposo sofrer muito, ela não aguentava mais ver o sofrimento, e Jó não era capaz de compreender o que estava acontecendo. Ele somente compreendia algo que ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que não deixará a minha alma no Hades. Então, quando Jó disse isso, ele pensava assim: está tudo acabado, eu perdi tudo, eu estou sofrendo, eu estou vivendo um grande sofrimento, eu estou angustiado, não há mais nada para mim nesse mundo. Por isso ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e não deixará a minha alma no Hades. Ele estava dizendo: o meu corpo já se foi, a minha vida já se perdeu, mas a minha alma não se perderá. O que ele estava dizendo é: está tudo acabado, mas a minha alma será salva. Eu estarei com Deus, eu estarei com Deus Todo-Poderoso, a minha alma não ficará no Hades. Amém? Você pode dizer graças a Deus? E a alma dele não ficará no Hades, porque diz a Bíblia que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, diz a Bíblia que de modo algum nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, precederemos aqueles que já dormem, porque aqueles que dormem no Senhor, assim como Jó dorme no Senhor, ressuscitarão primeiro. Então Jó, a sua alma não permanecerá no Hades, ele estará no grande dia, no dia do Senhor. E quando a igreja for arrebatada, aqueles que morreram crendo em Jesus ressurgirão primeiro, e nós nos encontraremos com Cristo nos ares, nas regiões celestiais. A igreja será arrebatada e encontrará com Cristo, mas aqueles que morreram em Cristo Jesus ressurgirão primeiro. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer que o Senhor é bom? Amém? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então, eu estava dizendo que para o caso de Jó, os amigos de Jó tentavam compreender, os amigos de Jó tentavam explicar o que estava acontecendo. E aqui no episódio, Marta e Maria falavam para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido, porque Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, e Jesus era muito amigo de Lázaro. Então o que se esperava de Jesus, o que Marta esperava, o que Maria esperava, o que todos aqueles esperavam, todos aqueles que conheciam a Jesus e conheciam Lázaro, esperavam o quê? Que Jesus se desvencilhasse de todos os seus compromissos, que Jesus parasse tudo o que estava fazendo e priorizasse o seu amigo. E é isso que nós esperamos de um amigo. Nós esperamos de um amigo que no momento da adversidade ele venha logo nos socorrer. Pois é, mas com Deus nem sempre é assim. Porque, como eu digo, às vezes Deus permite que as coisas se compliquem para depois ele descomplicar. Às vezes Deus permite que as coisas se compliquem para que ele venha descomplicar e para que o seu nome seja exaltado em todas as situações. A expectativa de Lázaro qual era? Estou doente, estou morrendo, mas o meu amigo Jesus vai chegar a tempo e vai me curar. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada disso, então não dava para ligar para Jesus, senão Lázaro teria ligado para Jesus e falado: Jesus, o senhor não é mais meu amigo não? Teu amigo está aqui morrendo, o senhor vem logo aqui, vem cá amigo, vem me socorrer. Então não tinha telefone. Então chegou, ele mandou um recado para Jesus. Mas Lázaro estava bem, Lázaro pensava:
o meu Senhor é meu amigo, sou cola, fechamento de Jesus, sou amigo dele, ele vai chegar a tempo e eu não vou morrer. E Marta e Maria, aflitas, mas somos amigas dele. Ele não vai deixar o amigo morrer, ele vai chegar a tempo. Mas o que Jesus fez? Jesus fez primeiro outras coisas que estavam no planejamento dele. E aí Lázaro morre. E quando o Lázaro morre, o que as pessoas pensam? Jesus falhou. Jesus chegou atrasado. Agora já era. Alguns devem ter ficado até magoados com Jesus. Por que Jesus se atrasou? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Jesus foi insensível. Não chegou a tempo de socorrer o seu amigo. Mas enquanto as pessoas falavam para Jesus, como Marta disse no versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, por que o Senhor não chegou? Enquanto as pessoas estavam focadas na cura de Lázaro, Jesus estava focado na ressurreição de Lázaro. Enquanto os homens pensavam racionalmente dentro das suas limitações, Jesus estava preparando algo maior e melhor. Quando nós projetamos algo para as nossas vidas, e às vezes esse algo não acontece da forma como nós queríamos, mas nós colocamos isso nas mãos de Deus, saibam de uma coisa: o Senhor tem planos maiores, Ele tem coisas maiores para nós, porque diz a palavra de Deus que os nossos planos não são os planos do Senhor, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de dias melhores. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. O plano de Marta e Maria era a cura de Lázaro, mas o plano de Jesus era a ressurreição. O que Jesus desejava não era curá-lo, o que Jesus desejava era ressuscitá-lo, para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome do nosso Deus, que é soberano e está acima de tudo e de todos, fosse exaltado. Amém? Você que está aí no Face, no Instagram, você que está aqui, fale para o seu irmão: Jesus tem planos maiores e melhores. Amém? Jesus tem planos maiores e melhores para as nossas vidas. Amém? E Jesus tem sempre uma palavra. Havia, nesse episódio, o caos estava estabelecido. O clima era tão ruim, um clima de velório. Já haviam sepultado, voltaram para casa, mas eles tinham o hábito de prantear, de chorar. Era uma tradição pelo falecido durante um período maior. E quando Jesus chega, sabe aquele clima de velório, de morte? E Jesus, embora seja o próprio Deus, ele estava em um corpo humano. Se pisasse no pé de Jesus, ele sentia dor. Jesus era capaz de se emocionar. Jesus era capaz de se alegrar, de se entristecer, de se irar, de ter raiva, não de odiar, mas de ter raiva. Aliás, ele fez isso, né? A Bíblia diz que ele se irou e por isso ele expulsou os cambistas, os comerciantes do templo. Então Jesus estava ali, chegou naquele lugar e ele então foi influenciado por aquele ambiente, e diz o texto que ele se comove com aquilo que estava acontecendo. E diz o texto, no versículo 33, que ele comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Ali diz, e compadeceu-se. Então Jesus, diante daquele clima, naquele ambiente, Jesus, ele se perturbou, ele se comoveu, ele se abateu, ele se entristeceu. E mais à frente, o versículo 35 diz: Jesus chorou.
Esse versículo está na Bíblia, talvez, para que nós não tivéssemos dúvida de que o próprio Deus estava encarnado, mas em uma carne e em um corpo exatamente como o nosso. Ele estava sujeito a todas as emoções que nós temos. Sabe quando nós tomamos um susto? O nosso coração dispara. Se Jesus tomasse um susto, o coração dele também disparava. Ele sentia as mesmas emoções que nós sentimos. E veja que Deus, o Criador, ele sabia, ele conhecia as nossas emoções na sua onisciência. Claro, o Criador conhece a criatura, mas Deus não podia se emocionar. Deus não podia chorar. Deus não podia sentir sono. Deus não podia sentir fome. E agora o que acontece? Deus estava nessa terra, Deus estava encarnado, Deus estava em um corpo humano, logo, agora Deus estava experimentando o que era ter sede. Deus estava experimentando o que era ter fome. Deus estava experimentando o que era se cansar, o que era ter as necessidades humanas. Deus estava experimentando o que era sentir a dor, a angústia na alma. Ele sabia o que era isso, mas uma coisa é saber, outra coisa é experimentar. Então Deus, na sua onisciência, sabia de tudo isso, mas Ele quis experimentar a sua própria criação. E diz a Bíblia lá no livro de Filipenses, que Ele se esvaziou e se humilhou até ser encontrado na forma humana. Estava aqui esse Deus encarnado, diante da morte, diante de um cadáver, diante de alguém que cheirava mal. Agora então era o Criador, o próprio Deus encarnado diante de um cadáver. Era o próprio Deus encarnado agora e inserido naquele ambiente de choro, de tristeza, de angústia. Mas Jesus rompe com aquele clima, Jesus rompe com aquele ambiente, através da sua palavra. A palavra de Deus que está em nós. Quando nós abrimos a nossa boca, nós rompemos circunstâncias. Nós precisamos aprender a usar o poder da nossa palavra, como já foi dito aqui, nas nossas palavras há poder de vida ou de morte. Então vejam, estava ali a morte, e Jesus então usa o poder da palavra para trazer a vida, e todos nós temos esse poder. O Senhor deu a todo ser humano o poder de vida e de morte. Então nós precisamos usar o poder que há em nossas palavras para romper circunstâncias. Então, em meio àquela circunstância, ao pranto, à tristeza, o que Jesus faz? Jesus interrompe e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Imagine no meio daquela situação, aquele clima, todos chorando, todos angustiados, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Jesus diz isso, aquele ambiente começa a mudar. Imagine, no meio de num ambiente de morte, num ambiente de tristeza, num ambiente de angústia, alguém diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E as pessoas ouvem isso e começam a pensar: ele tem poder para ressuscitar pessoas. E aí ele continua, e ele diz, quando ele diz, ainda que esteja morto, viverá, isso serve para alguém que está morto. Isso servia para Lázaro. Mas aí Jesus fala algo que serve para os vivos. E Jesus diz assim, e ele complementa no versículo 26, e todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Quantos aqui estão vivos? Quem está vivo, levante a mão. Amém? Quem está vivo aí no Facebook, no Instagram, levante a mão. Não vou poder ver
Ih, acho que vocês já morreram. Levanta a mão de novo assim. Quem está vivo aí? Glórias a Deus. Então é para você. Olha o que disse Jesus. E todo o que vive, então você que está vivo e crê em mim, então é para você aí no Face, no Instagram, você que está vivo e crê em Jesus. Olha o que Jesus diz para você nesta noite. Nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Amém? Fale para o seu irmão aí, tem uma novidade para você. Fale para ele. Diga para ele, você não vai morrer. Amém? Você não vai morrer. Sabe por quê? Irmãos, pode chegar o dia em que esse teu corpo vai perecer. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Vai chegar um dia, se Jesus não voltar antes, vou contar um segredo para vocês. Vai chegar um dia que se Jesus não voltar antes, alguém vai falar assim: e o fulano morreu, e a fulana morreu. Vai todo mundo começar a chorar, vai ser aquela tristeza, vão programar um sepultamento, vão lá, vão jogar flor em cima de você, vão jogar lá um monte de terra, vão te colocar num buraco. Se Jesus não voltar, esse dia vai chegar. Mas sabe onde você estará nesse dia? Você estará vivo. Vão pensar que você está morto. Você estará morto para os que estiverem aqui, mas você estará vivo nesse dia. Nesse dia, enquanto estiverem chorando, você estará com Cristo Jesus. Porque essa palavra vai se cumprir na sua vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. No dia que eu morrer, se Jesus não voltar antes, quando a morte chegar perto de mim com a foice, vou falar: morte, sou invencível. Morte, eu sou imortal, vai embora. Comigo você não vai arrumar nada. Vou falar como o apóstolo Paulo: onde está a tua morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão, morte? Eu viverei para sempre, você viverá para sempre. Todo aquele que está vivo e crê não morrerá. A morte é para os que ficam. Aqueles que vão permanecem vivos. A consciência não se perde. Você estará vivo eternamente em Cristo Jesus, porque fiel é aquele que prometeu. Jesus nos prometeu isso. Nós não morreremos. Morreremos para aqueles que ficam, mas nós permaneceremos vivos em Cristo, para Cristo e com Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E aí, Jesus decide ressuscitar Lázaro. E quando Jesus decide então ressuscitar Lázaro, Jesus paga uma missão, que está lá no versículo 39. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Qual é a questão? Há uma parte do milagre que cabe a Deus, e há uma parte do milagre que cabe a cada um de nós. Tem crente que quer milagre, mas ele quer ficar como Maria, em casa, esperando o milagre chegar. Mas há crente que entende que deve ser como Marta, que vai ao encontro de Jesus, que vai ao encontro do milagre. O milagre, ele tem dois momentos. O milagre, ele tem duas fases. A primeira fase é a fase que depende de nós. Depende de nós. Por quê? Porque precisamos crer, e depende de nós porque nós precisamos agir. Então o milagre, ele tem uma parte humana e uma parte espiritual. O milagre tem uma parte humana, que depende de nós, e uma parte que é divina, uma parte que depende de Deus. E por que muitas pessoas não vivem milagres? Porque elas não fazem a parte delas. Elas querem que Deus remova a pedra, quando na verdade Jesus ordenou aos homens: removam a pedra.
removam a pedra, tirem a pedra. Mas vejamos, Deus não poderia remover a pedra? Óbvio. Imagine que Deus poderia fazer um terremoto naquele momento, e aí com a vibração do solo, aquela pedra poderia ser deslocada. Deus poderia remover a pedra. Mas é aí que está. Aquilo que nos cabe, Deus não vai fazer. Amém? Fale para o seu irmão. Fale, você que está em casa no Instagram, no Face, se tiver alguém ao seu lado, você fale para esse alguém. Se não tiver, fale para você mesmo. Diga assim: a sua parte depende de você. Amém? Fale assim: Jesus não vai remover a sua pedra. Amém? Jesus não vai remover a pedra que você precisa remover. Então o milagre, ele tem duas fases. E a primeira fase cabe aos homens. Nós precisamos fazer, nós precisamos ir ao encontro de Jesus, nós precisamos crer, nós precisamos nos movimentar. Então depois que os homens fazem a parte deles, ou seja, a pedra é removida. E o que eu acho interessante aqui é que como o ser humano perde foco. Enquanto Jesus estava falando, remova a pedra, sabe o que estavam falando para ele? Olha o que Marta falou: Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. O que tinha a ver cheirar mal e ser o quarto dia? O que importava ali é que um milagre ia acontecer. O que importava ali é que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Não importava se eram 3 ou 4 dias, ou 5 ou uma semana. Isso não importa. Então nós nos prendemos a coisas que não têm importância. Nós nos prendemos à dificuldade. Sabe qual era a limitação de Maria? Ela não conseguia entender como alguém que estava apodrecendo poderia ser ressuscitado. Marta conseguia entender que alguém que havia acabado de falecer poderia ser ressuscitado. Mas Marta não conseguia compreender, assim como nós não conseguimos, como alguém que já estava em estado de decomposição, como alguém que já estava em plena destruição, cheirava mal, carne podre, como alguém que está podre pode ressuscitar. Foi por isso que ela falou nesse contexto. Os homens estavam lá empurrando e tirando a pedra, e ela estava tentando entender, já fede. Como é que Jesus vai fazer isso? Não tem mais jeito, está podre, está fedendo. Mas Jesus não podia ter evitado isso. Jesus poderia, ainda que chegasse atrasado, ele não poderia chegar 24 horas depois. Jesus não poderia chegar 36 horas depois. Jesus não poderia chegar antes de cheirar mal? Sim. Mas o tempo é de Deus, não é nosso. Ele faz no tempo dele, ele faz como ele quer, ele faz da forma que ele entende ser a melhor, do jeito dele, na hora dele, segundo a vontade dele. Ele é soberano, ele é excelso. Que a vontade dele prevaleça em nossas vidas, hoje e sempre. Mas as nossas indagações estarão presentes, porque somos seres humanos. Nós sempre vamos falar, mas já cheira mal. Nós sempre vamos falar, mas como pode ser isso? Mas a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel para sempre, porque não pode negar a si mesmo. Então até mesmo aquela fragilidade de Marta, por não compreender como um corpo que já estava apodrecendo poderia ser restaurado, aquilo não pôde impedir o propósito de Deus, porque Jesus já havia estabelecido em seu coração que o milagre que ele faria não seria uma cura, mas sim uma ressurreição, para que o nome do Senhor fosse exaltado sobremaneira. Então, quando os homens fizeram a parte deles, o que fez Jesus? Faz uma oração, e ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. E ele diz assim: Senhor, não estou orando
porque eu não preciso saber disso, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando para que eles entendam que é o Senhor que vai fazer através de mim agora. E aí Jesus, ele clama, né? E diz o versículo 43, tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz. Em alta voz. E eu pergunto a vocês, morto pode ouvir? Qual era a diferença em Jesus falar baixinho, Lázaro, venha para fora, ou clamar em alta voz? Lázaro estava morto, morto não ouve, mas Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E toda vez que eu prego sobre essa passagem aqui, e sempre Deus dá um outro contorno, um outro entendimento, mas eu sempre digo a mesma coisa, que a voz de Jesus foi onde? No Hades. Imagina lá Lázaro, mortão da Silva, ele lá e os mortos, um monte de alma lá no Hades. Não me pergunte o que eles estavam fazendo, não sei o que eles estavam batendo papo, não sei como que é lá, mas tinha lá, ó, um monte de alma lá no Hades. De repente, entra no Hades uma voz, Lázaro, venha para fora. O que acontece? Lázaro ouve. Será que alguém falou assim, Lázaro, o mestre está te chamando? Não sei, né? Estou brincando aqui, eu não sei como é que foi isso. Será que alguém falou, Lázaro, vai logo, antes que ele desista. É a tua chance, vai logo, Lázaro. Não sabemos se eles conversaram lá no Hades. Mas o que nós sabemos é que a voz de Jesus chegou no Hades, porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor Deus ecoa nos céus, ecoa na terra, ecoa nas profundezas debaixo da terra, a voz do Senhor vai no Seol, vai no Hades, a voz do Senhor vai nas profundezas. Todo aquele que é ovelha de Cristo, ouve a sua voz. A ovelha ouve a voz do sumo pastor em qualquer lugar, e lá no Hades, Lázaro ouve a voz de Jesus. E quando Lázaro ouve a voz de Jesus, aquela alma retorna para o corpo. E quando aquela alma retorna para o corpo, Jesus fez o milagre da ressurreição. Mas acontece que Jesus ressuscita pessoas nos dias de hoje. Jesus ressuscita pessoas que estão mortas fisicamente, mas Ele ressuscita também pessoas que estão mortas espiritualmente. Mas quando Ele ressuscita pessoas que estavam mortas espiritualmente, a igreja precisa entrar em ação. Porque quando Lázaro ressuscita, ele ressuscita como? Atado, preso. Ele ressuscita sem poder enxergar. Olha como estava ele. Diz o versículo 44, que o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lençol. Então imagine Lázaro, com as pernas aqui atadas, todo amarrado, e Lázaro saiu de lá como? Pulando, talvez dando cabeçada, imagina. Lázaro não sabia nem para onde estava indo, mas Lázaro estava ouvindo a voz do mestre, e a ovelha ouve e segue a voz do seu pastor. Então Lázaro sai, mas quando Lázaro sai, o que foi preciso? Tirar o lençol do seu rosto, para que ele pudesse ver. Foi necessário então tirar aquelas ataduras, tudo aquilo que o prendia, soltar os seus braços. Diz aqui o texto, que ele saiu tendo as mãos e os pés enfaixados. Por isso eu disse, ele saiu pulando. Ele não saiu andando, não dava para andar, estava tudo enfaixado, saiu como uma múmia. Então agora ele precisava ser solto, ser liberto. Essa é a missão da igreja. Jesus está
restaurando vidas, Jesus está ressuscitando pessoas, Jesus está fazendo uma obra grandiosa na terra. O papel da igreja é tirar o lençol do rosto, para que as pessoas vejam, para aqueles que estavam mortos possam enxergar a verdade. O papel da igreja é tirar as ataduras, é soltar os braços, é soltar as pernas, para que as pessoas caminhem no caminho da verdade, no caminho do bem, para que as pessoas caminhem na retidão, é soltar os braços, para que as pessoas ergam mãos santas de adoração e louvor a Deus, para que as pessoas ergam as mãos para ministrar sobre outros a cura, a libertação, a salvação. Esse é o papel da igreja: soltar as ataduras, soltar aquilo que impede, aquilo que trava os braços e as mãos, é tirar o lençol do rosto, para que as pessoas vejam a Jesus assim como Ele é. Por isso eu disse que em todo milagre não vou dizer em todo, mas pelo menos na maioria deles, há a participação de Deus e dos homens. E aqui, nós que somos a igreja de Cristo, temos a nossa participação. Então o Senhor fará os milagres, porque Ele é fiel, mas nós precisamos remover as pedras, nós precisamos agir, e nós precisamos, depois do milagre, cuidar de pessoas, tirar ataduras, libertar, cortar, quebrar, romper cadeias, para que as pessoas vivam uma vida em abundância, para que tenham visão plena, para que tenham os seus movimentos restaurados, para que vivam livres, para que vivam em liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Um dia você estava morto em seus delitos e pecados, mas Jesus perdoou os seus pecados e restaurou a sua vida, e hoje você é uma nova criatura. Foram tiradas as ataduras e você está livre em Cristo Jesus. Cumpra o seu ministério, participe do milagre de outras pessoas, remova as pedras, tire as ataduras, tire as prisões, tire aquilo que bloqueia a visão, abençoe pessoas, e assim você será participante, coparticipante dos milagres na sua vida e na vida de outras pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Vamos aplaudir ao Senhor, pois Ele quis.